Olá, neste vídeo vou falar sobre integrações em websites e como vocês vão poder colocar à venda no vosso website packs de aulas ou planos de mensalidades para que os clientes consigam escolher, pagar através de cartão de crédito, cartão de débito ou outros métodos de pagamento e automaticamente receber os dados de acesso num processo todo ele automatizado. O primeiro passo será confirmar que neste menu encontram o menu Integrações Website. Caso não esteja aqui, poderão ter que ir ao menu Recursos Humanos, Permissões no Admin e relativamente a este utilizador dar permissões para poderem ter acesso então às integrações no website. Depois disso terão que guardar as alterações, fazer refresh ao admin. Vamos aceder então aqui ao quadro de criar integrações para um website e a primeira coisa que querem fazer é dar um nome a esta integração. Portanto, o nome não vai aparecer em mais nenhum local, é apenas uma referência vossa. E agora vamos configurar as opções desta integração, começando com os dados que vocês querem que conste no formulário de inscrição. Portanto, aqui na coluna da esquerda tem os campos disponíveis, que vocês podem escolher, e depois à direita eu vou assinalar o que é que eu quero que seja obrigatório. Neste exemplo, eu vou querer o telemóvel como obrigatório e depois, como facultativo, eu vou pedir o peso e altura. Todos os campos nesta lista são os mesmos que constam na ficha de cada cliente e tenho aqui dois campos que são especiais porque podem ser personalizados, que é este caso aqui do como sou de nós e do contacto inicial. Se quiserem personalizar estes campos, basta aceder à ficha de qualquer cliente e na ficha de qualquer cliente vão poder alterar e personalizar esses dois campos que são editáveis, tanto no que diz respeito ao título, ou seja, para que serve, como também nas opções que vão estar disponíveis para resposta. Voltando ao formulário, de seguida vocês têm a possibilidade também de configurar que opções é que querem ter de texto para aparecer antes do formulário, após o formulário e também como mensagem de confirmação. Neste exemplo, apenas acrescentamos um texto antes do formulário, portanto, nada disto é obrigatório, podiam ter deixado isto em branco, e depois é sempre conveniente acrescentar uma mensagem de confirmação, que é para quando eles completarem a compra, aparecer esta informação que vocês colocarem aqui. Passando agora à próxima configuração. Nas opções de Layout, vocês vão ter a possibilidade de customizar o aspecto visual da integração para que ela se enquadre com aquilo que é o aspecto visual do vosso website. Portanto, eu vou manter estas opções agora como estão e daqui a pouco vou mostrar como é que vocês podem fazer então essa personalização. E cá em baixo temos ainda uma parte que salvaguarda tudo que está relacionado com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, termos de utilização, portanto, eles terão que ler e aceitar, portanto, isto é o termo que lá vai aparecer para eles aceitarem, e depois, se não optarem por ter aqui uma descrição personalizada, ele irá carregar um texto pré-definido que salvaguarda o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vamos passar agora para a coluna central, onde vocês vão escolher qual é a finalidade desta integração. Neste momento estão disponíveis duas opções, e mais para a frente vão ser acrescentadas outras soluções para integrar então em websites. Para este exemplo concreto, vamos escolher o vender packs de aulas ou serviços. Portanto, uma coisa que vocês vão ter que fazer é dizer em que conta Stripe é que vocês vão querer receber os pagamentos. Se ainda não criaram uma conta de Stripe, terão que a criar, portanto, e associá-la ao vosso software aqui no Stripe Pagamentos. Portanto, existe lá um vídeo tutorial a explicar como é que vocês criam a conta Stripe. E depois tem aqui uma opção de dizer se querem que o preço final que vai aparecer a pagar seja um preço que inclui já a taxa, que é cobrada pela Stripe, ou se querem que essa taxa seja imputada ao cliente. Portanto, eu vou mostrar um exemplo dos dois. Aqui vamos dizer que a taxa vai estar incluída já no preço final. Depois aqui ali na coluna da direita tem a opção de receber ou não um e-mail sempre que alguém faz uma compra. Portanto, e o e-mail será enviado para o e-mail que está configurado aqui, nesta caixa de texto. E por fim vamos carregar no botão Criar. As integrações criadas passam a constar aqui na lista de integrações. Temos aqui então o nosso pack de aulas que acabamos de criar. E para utilizar esta integração, carregam aqui neste botão Publicar. Para podermos visualizar como fica então esta integração. Vamos carregar no testar, ele vai abrir aqui então a nossa integração. Primeiro aspecto, isto é uma sequência de 3 passos, onde eles vão escolher o pack, de seguida vão criar a conta e por fim vão fazer o pagamento.
Portanto, é um processo muito simples e estes packs de aulas que estão aqui à venda, vocês conseguem customizá-los. Portanto, eles têm aqui detalhes também com descrição e tudo mais, onde é que vocês podem configurar e customizar estes packs de aula. Se formos aqui novamente ao admin, eu encontro os packs aqui nos planos e descontos e no separador packs de aulas. Agora, eu tenho aqui bastantes packs, mas apenas 3 constam ali para venda. Porquê? Porque eu tenho uma opção que diz se eu quero ou não que isto conste para venda na app/website. Aqueles que têm sim, são aqueles que estão então disponíveis para comprar fora do admin, através do website. Então, vamos só espreitar aqui esta configuração. Se eu carregar aqui no lápis, editar, portanto, tenho aqui as configurações do pack. Depois cá em baixo eu tenho a opção que digo quero ou não quero que isto fique disponível para compra. Se eu disser que sim, eu posso acrescentar aqui um texto, posso acrescentar uma imagem e posso escolher onde é que eu quero que os pagamentos fiquem registados quando alguém fizer uma compra através do website. Voltando agora ao nosso exemplo da integração, nós podemos ver que isto tem algumas cores aqui pré-definidas, portanto um fundo branco, tem uns botões azuis com arredondados aqui nos cantos, portanto tudo isto vocês podem alterar para ficar em concordância com a linha gráfica e aspecto do vosso website. Uma boa forma de fazer isto será aceder novamente aqui ao admin, na parte das integrações, e vamos editar esta integração. Portanto, se eu abrir aqui o separador de opções de layout, eu vou fazer aqui algumas alterações. Margens diz respeito ao espaço que ela vai ocupar afastado da margem esquerda, direita, superior e inferior. Portanto, é uma questão de vocês experimentarem algumas das coisas e verem o efeito que isto vai ter na vossa integração. Por exemplo, se eu quiser um fundo escuro, se o vosso site for preto, então eu vou ter as caixas de texto, em vez de ser brancas, eu vou tê-las também um tom escuro. Então, vamos pôr tudo com uma tonalidade um bocadinho mais escura. Portanto, os contornos, a letra que vai constar nas caixas de texto, neste caso eu vou ter contrastá-la com uma letra clara, os títulos das caixas também com uma letra mais clara, depois o texto antes e depois do formulário, neste caso como eu tenho um fundo preto eu vou querer também um texto mais claro, e os botões, vocês podem alterar também a cor. Neste caso vamos criar um botão com uma tonalidade laranja, o texto vou manter um texto branco, e depois isto é a cor do botão que vai assumir quando eu passo o rato por cima, para ficar aqui com uma ligeira diferença de um para o outro. E pronto, depois disto vocês, guardando as alterações, vão conseguir trocar novamente para o exemplo, fazer refresh e ver o efeito que isso vai causar nessa vossa integração, de forma a que vocês consigam alterar e personalizar isto para ficar exatamente igual ao site que vocês querem incorporar esta integração. Agora, na perspectiva do visitante do vosso website, eles vão conseguir ver os detalhes de cada um destes packs, portanto, eles conseguem ver qualquer detalhe e depois vão poder escolher o pack que querem comprar. Okay? Supondo que eles querem comprar este, carregam em cima do preço, saltam para o passo 2, que é um local onde eles vão então preencher os dados que vocês solicitaram. Se lembram, nós solicitamos este como obrigatório e o peso e altura como facultativo. Portanto, estes, se eles não quiserem, não preenchem. Depois eles têm que criar uma password, que é a password que eles vão ter de acesso à app, porque eles vão poder instalar a app e autonomamente poder marcar e desmarcar essas aulas. Aqui nesta parte do autorizo, recordam-se que era aquele texto que aparecia relacionado com o RGBD. Se eu clicar em ver detalhes, isto é o texto pré-definido que aparece. Se vocês quiserem, podem substituí-lo com um texto vosso. Portanto, eles terão que obrigatoriamente aceitar isto. Isto é a parte técnica para salvaguardar a segurança deste formulário. E, por fim, vão para o pagamento. Neste último passo, tenho uma revisão daquilo que foi escolhido, uma informação de que vão receber um mail para poder instalar a app e também tudo que eles vão poder fazer através da app está aqui discriminado. Depois, se eles não quiserem este pack, eles têm sempre a possibilidade de voltar atrás e escolher outro, portanto eles simplesmente escolhem outro pack, avançam novamente para o checkout e para finalizar a compra basta meter aqui os dados para pagamento. Carregar no botão Pagar agora. Por fim, aparece um ecrã de confirmação, onde eles têm então aqui um reforço de que foi enviado um e-mail, que também devem verificar se este e-mail não entrou para o spam, e depois aquela mensagem que vocês escrevem de confirmação irá constar aqui. O e-mail que eles recebem tem um aspecto semelhante a este, onde eles têm aqui então os dados de acesso e um curto vídeo que explica como é que eles podem instalar a aplicação para começar então a fazer as marcações das aulas. Se espreitarmos agora a plataforma Stripe, aqui no separador pagamentos, vocês vão verificar que
o pagamento dos 50 euros está assinalado como ok, no entanto, irá demorar alguns dias até ser transferido para a vossa conta, mas isso já estão questões relacionadas com o Stripe e qualquer dúvida sobre isso, o tempo que demora, terão que esclarecer com o suporte mesmo da Stripe. Se formos agora ao admin, à parte inicial, vocês vão ter aqui assim um alerta a dizer que há um novo registro. Portanto, este painel só aparece aqui, já sabem, se vocês tiverem este painel ativo no dashboard. Portanto, se este painel estiver inativo, ele não vai aparecer. Portanto, tem que o colocar aqui assim, guardar, que é para ele aparecer aqui no canto superior esquerdo. E aqui conseguem ver que tiveram um registro novo. Se acederem à ficha deste cliente, vocês vão constatar que no separador plano, ele automaticamente está configurado por senhas, tem 5 senhas, neste caso são senhas sem validade, porque aquele pack não tinha validade de senhas. E para concluir, vamos só voltar aqui ao dashboard, podemos assinalar aqui isto como visto, no fundo é um checklist para eu dizer que sim senhor, eu já tomei conhecimento disto, e vamos agora à gestão financeira, ao receitas consultar, ver para onde foi este pagamento. Portanto, eu fazendo listar sem nenhum critério, o último pagamento que me aparece aqui é precisamente aquele. Foi registado na categoria e subcategoria de Voucher Packs, portanto, foi vendido ao atleta Miguel Fernandes, forma de pagamento Stripe, valor de 50 euros, e tem ainda a possibilidade de emitir a fatura. Isto no caso de vocês terem ativo o software de faturação aqui no vosso Regi. Portanto, em resumindo, isto é um processo todo ele automatizado, onde vocês não terão que fazer absolutamente nada, apenas confirmar pagamentos e receber depois o cliente nas vossas aulas, porque ele autonomamente vai fazer tudo. Agora, só como segundo exemplo, vamos criar novamente uma integração e nós vamos querer aproveitar a configuração desta integração para que o layout que nós configuramos seja o mesmo. O que é que vocês podem fazer? Podem colunar. Portanto, vamos colunar esta integração aqui. Isto vai fazer uma cópia exata desta integração para esta e depois podem editar e personalizarem aquilo que vocês quiserem. Portanto, neste caso vou alterar o nome, vou chamar planos de mensalidade. Aqui nos dados do formulário eu vou dizer que quero apenas obrigatório que seja o nome e o e-mail, apenas. Depois vou verificar que nas opções de layout elas foram copiadas exatamente daquilo que era a outra integração. E agora aqui eu vou dizer que a finalidade deste é uma venda de planos de mensalidade e neste caso eu não vou querer que o preço final seja o preço incluindo já com a taxa que a Stripe cobra. Eu vou querer que isto seja imputado ao cliente e vocês podem escolher a percentagem que querem que seja imputado. Neste caso será 4%. Depois é só guardar. E vamos agora espreitar como ficou então esta integração. Ela está aqui nos planos da mensalidade. Posso então carregar em publicar e vamos testá-la. Portanto, ao testar, eu vou verificar que isto aqui carrega os planos de pagamento. Portanto, estes planos de pagamento podem ser encontrados aqui no admin, no separador planos e descontos e planos de pagamento. Portanto, aqueles que estão configurados como sim são aqueles que estão então aqui nesta lista e o princípio é igual. Portanto, eu posso ter planos que ou opto por ter ou não ter disponíveis para venda através do website. Portanto, neste caso concreto, o cliente vai ter que escolher o que é que quer. Portanto, neste caso aqui assim ele tem, nos detalhes, consegue perceber que é um plano mensal, com frequência livre, pode fazer bodyboard e surf. E cá em baixo está a salvaguarda, que ao valor final vai acrescer uma taxa de 4%. Portanto, ele escolhe o pack, e agora sim ele alertou-me que é necessário indicar uma data. Portanto, eu tenho que indicar quando é que quer que este plano comece. Portanto, imaginem que ele quer começar só no dia 1, ele pode comprar agora e só vai conseguir começar a marcar aulas a partir do dia 1. Seguida o formulário de recolha de dados pessoais, onde é idêntico ao anterior. Desta vez eu tenho menos dados obrigatórios. E avanço então para o pagamento. Por se tratar da compra de um plano de pagamento de mensalidade, ele aqui automaticamente vai calcular quando é que termina então a validade da mensalidade em função da data em que começou. Isto por ser um plano mensal. À direita, uma salvaguarda também, como optamos por imputar ao cliente uma taxa de 4%, ele vai pagar então o valor do pack mais 4% e este será o valor final a pagar. Insere os dados de pagamento e finaliza o processo. Se espreitarmos agora o admin no dashboard inicial, irá estar então o tal novo cliente. Acedo aqui à ficha dele e vou constatar que ele está no tal pack que
comprou, com os dados aqui associados, inicia apenas no dia 1, ou seja, ele vai ter que esperar até dia 1 para poder começar a marcar aulas e depois expira no dia 6. Isto tudo aqui feito de forma automática. E para concluir este tutorial, vamos só mostrar como é que vocês conseguem integrar então este formulário, ou seja, esta integração, digamos, no vosso website. Portanto, se eu for aqui assim ao publicar, eu experimentei aqui esta parte inicial, onde eu podia copiar este link, isto vai-me abrir isto não integrado num website, mas sim numa janela à parte. E vocês têm a possibilidade ainda de usar este código QR para, por exemplo, promover uma venda de packs de aulas e ter uma situação semelhante a esta. Podem guardar o código QR como uma imagem e depois, através de um editor de imagem, inserir o código QR e vão poder usar isto para, por exemplo, publicar em redes sociais e automaticamente, ao lerem este código QR, vão saltar diretamente para aquela ficha de venda de packs de aulas. Para além disto, vocês vão poder também integrar isto num website. Como exemplo, olhamos aqui para o nosso site da Regisurf, onde, supondo que eu quero integrar algures aqui, aquele formulário para venda de packs de senhas. O que é que eu faço? Volto ao admin, e isto naturalmente que irá ser feito pelo vosso web designer, apesar de ser um procedimento muito simples. Ele copia este código e vai inserir este código no fundo do vosso website. De seguida, volta ao admin e agora copia este código e vai inserir este código no sítio onde ele quer que apareça no website. Neste caso eu vou colocá-lo aqui. Guarda as alterações e se formos agora novamente ao website, vamos ver que aquela integração está aqui disponível, pronto, para então as pessoas poderem fazer a compra. Ele está integrado com as cores que eu configurei para ficar harmonioso e como se fizesse parte do vosso website. E claro, tem a possibilidade de integrar mais do que um formulário no website, portanto não há nenhuma limitação, basta criar e copiar o código e inseri-lo no sítio que quiserem e ficam com 1, 2, 3, 10 integrações no vosso website.